Bem, vamos lá de oração subordinada adjetiva. Então, aqui a gente está começando uma nova matéria. A gente viu as orações subordinadas adverbiais no último vídeo. Vocês ainda têm um exercício para fazer deles, eu vou repostar o vídeo, tudo. Orações subordinadas adverbiais, elas tinham várias classificações, lembram? Essa daqui é um pouquinho mais simples. Então, o que é uma oração subordinada adjetiva? É quando uma oração exerce a função sintática que pode ser exercida por um adjetivo. Então, em vez de você ter um adjetivo naquela oração para ela continuar, eu vou dar os exemplos ali, tá? Eu coloco uma outra oração ali que tem essa função, que também vai adjetivar a frase, tá? Por que isso existe? Porque é português. Simples. Vamos lá. Oração subordinada adjetiva vai ter 4 tipos. As duas principais, as que vocês têm no livro, que são a restritiva e a explicativa. E aí depois eu coloquei as outras lá para vocês saberem também. Primeiro, deixa eu tirar este rostinho lindo daqui. Pronto. Então vamos lá. O que é uma oração subordinada adjetiva explicativa? Que o adjetivo dá uma explicação. Simplesmente. Então vamos lá. Olha o exemplo. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. O que eu poderia colocar no lugar disso? O exame final difícil deixou todos apreensivos. Então, em vez de eu colocar só o adjetivo difícil, eu fiz uma frasezinha para ele, que estava muito difícil. Essa é a oração subordinada. Por que ela é subordinada, gente? Porque a oração principal que faz o sentido, a outra complementa ela, lembra disso. O exame final deixou todos apreensivos, já faz sentido por si mesmo. E aí eu vou colocar a subordinada explicativa embaixo, que estava muito difícil. Qual que é a regra? Tem sempre que ser separado por vírgula. Vocês vão ver que a regra de uma e da outra é que uma é separada por vírgula e outra não. Então, você põe entre vírgulas. Mas por que eu tenho que colocar entre vírgulas? É gramatical. Quando eu tenho esse que na frente, por exemplo, eu pego e ponho a vírgulazinha para dar essa explicação. A gente vai ver no outro quando a gente não usa. Outro exemplo, embaixo. João surpreendeu a todos. Frase principal. Com a subordinada. João, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. Vamos falar ela sem ser duas orações? João, o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. Também daria certo, tá vendo? Então, o calmo João surpreendeu a todos. O calmo foi substituído por uma oração inteira. E aí também ela está separada por vírgula. Como que ela vai estar separada por vírgula? Ela vai quebrar a frase principal no meio, tá? Então vai ter sempre duas vírgulas, uma de um lado e uma do outro. Vamos ver a próxima. Orações subordinadas adjetivas restritivas. É o contrário daquela. Eu também vou ter uma parte dessa frase que vai servir como adjetivo, só que elas não... as orações restritivas restringem ou delimitam o significado do seu antecedente e não são separadas por vírgula. Vamos ver o que é esse restringem e delimitam. Ou as pessoas merecem ser punidas. As pessoas que são racistas merecem ser punidas. As pessoas costumam ser mais doentes. As pessoas que não praticam esportes costumam ser mais doentes. O que acontece nesse caso? Uma frase não vai fazer sentido sem a outra, então você vai colocar as duas, tá? Então, se eu não colocar as duas, eu estou delimitando o significado. Quando eu falo as pessoas merecem ser punidas, todas as pessoas? Não, vamos restringir o significado. Todas as pessoas racistas. Então, nesse caso, eu não vou usar vírgula e eu vou especificar um grupo de pessoas, tá? Os animais que vivem na selva estão morrendo. Esses que vivem na selva, tá falando que tipo de animais que é, tá se classificando ele, tá? Então, aqui é a mesma coisa, só que eu não vou separar com vírgula, eu vou restringir o grupo do qual eu estou falando, então, nesse sempre vai ser um grupo, e também vai quebrar a frase no meio, tá? Vamos ver as outras duas partes. Essa daqui é um pouquinho mais cheia de nomezinhos, tá? De nomezinhos da língua portuguesa. Então, a gente vai ver cada um deles. Vamos lá. As orações adjetivas desenvolvidas, elas têm as suas regras. Eu tenho exemplos na próxima página. Eu vou ir e voltar. Elas iniciam-se com o pronome relativo. O que é um pronome relativo? É aquele pronome que ele está se referindo a uma coisa que já foi dita. Eu vou dar exemplos para vocês. Por exemplo, o pronome que.
A menina que saiu de noite. Esse que não está se referindo à menina, esse que é um pronome relativo, tá? A pessoa com quem falei. Esse quem também é um pronome relativo, relativo à pessoa, tá? Então, primeira parte. A segunda parte, contém verbos no modo indicativo e subjuntivo. O modo indicativo é... Deixa eu falar primeiro do subjuntivo. O modo subjuntivo é aquele que você não tem certeza das coisas, tá? Então, o modo subjuntivo, você vai falar assim, se eu chamasse ele, o que iria acontecer? Então, tá vendo que você não tem certeza sobre o se eu chamasse? E o modo indicativo são os verbos normais, os verbos que a gente usa no dia a dia. Eu cantei, ele falou, nós estávamos, ele tivera. São os verbos, os primeiros que a gente aprende. Os indicativos são aqueles que são conjugados diretamente com o sujeito. E aí eu tenho exemplos, vamos ver lá. Ó, desenvolvidas. Ele foi o primeiro orador que encantou. Esse que é o pronome relativo e encantou é um verbo conjugado normalmente, tá? Assistir as atuações dos velhinhos que cantam. Arrumou o quarto que a criança bagunçou. Nesse caso, nós usamos o que nas 3 vezes. Então, esse é um pronome relativo ao ele, ao eu assisti, ao ele arrumou, beleza? E os verbos são todos conjugados no indicativo, não tem nenhum no subjuntivo. O subjuntivo sempre termina com C, chamasse, andasse, fizesse, tá? E agora vamos ver as reduzidas. As orações reduzidas apresentam essas características. Não se iniciam com pronome relativo. Contém verbo no infinitivo, a gente vai ver lá uma de cada uma, no gerúndio, no particípio. E, de acordo com as formas nominais usadas, as orações podem ser reduzidas do infinitivo, do gerúndio ou do particípio. Vamos ver lá. Ele é sempre o primeiro a encantar a plateia. Ó, encantar está no infinitivo. O que é um verbo infinitivo, meninos? É um verbo que não está conjugado. É o nome do verbo, andar, falar, dançar, comer, correr, etc. Assistir à atuação dos velhinhos cantando. Gerúndio, ando, indo, cantando, dançando, falando, comendo e etc. Explicando, aprendendo. E o último, arrumou o quarto bagunçado pela criança. O que é um particípio? Ado, indo. Falado, comido, lido, dançado, participado. Então, o particípio é um verbo que ele termina com ado, ido. Geralmente ele vai ter que vir com outro verbo, nesse caso não precisa. Essas frases têm diferença entre uma outra? Ele foi o primeiro orador que encantou a plateia, ele é sempre o primeiro a encantar a plateia. Assistir às atuações dos velhinhos que cantam, assistir às atuações do velhinho cantando. Olha que diferença, nessa é mais legal, de cima é muito diferente uma da outra. Assistir às atuações dos velhinhos que cantam. Então a gente já sabe que esses velhinhos cantam, sempre, eles cantam. A segunda, assistir às atuações dos velhinhos cantando. Então, esses velhinhos sempre cantam? Eu não sei, eu sei que nessa atuação eles estavam cantando, tá? E é isso, não é difícil, vocês têm exercícios para fazer, qualquer dúvida me chamem no horário de aula de vocês, tá? E boa aula!